Esse lance de... Assim, existe uma ideia de que bilionários são um problema para a humanidade. Dá para um cara ser bilionário e produtivo ao mesmo tempo? Vamos lá, ele tem uma empresa, ele tem várias iniciativas, não sei o que produzem, que não é dinheiro parado, e ele é bilionário. Existe algum? Ou é sempre essa grana que acontece de um jeito meio escroto e o cara vai ficando cada vez mais rico? Vamos colocar da seguinte maneira. Existir bilionário já é o fruto de um processo de acumulação descontrolada de riqueza. Essa acumulação de riqueza... Mas vamos trabalhar com a hipótese de que ele construiu essa riqueza. Vamos. Não existe possibilidade de você construir uma riqueza bilionária num mercado competitivo. Em geral, ele é fruto de poder de mercado ou, e aí os estudos do Piketty mostram, acumulação via herança. Grande parte da desigualdade que a gente vê tem a ver com transmissão de herança. Existem exceções, eu suponho. Não, tem. Tá. Existem exceções. A questão é que, na média e no caso geral, não é meritocracia. Tá não bom. É porque ele foi lá, criou algo e virou bilionário. Pode acontecer? Pode. Mas quase todos os exemplos que a gente vê hoje de bilionários estelares, que aparecem, tem uma grande projeção, eles em geral tiveram uma estrutura familiar fantástica. Em geral, os pais eram grandes empresários ou tinham já herdado dos seus avós e tal, e tinham já um monte de riqueza que gera o quê? Oportunidade. E a oportunidade, que é exatamente você poder chegar no lugar e mostrar o que você é bom em fazer, ela fica restringida. Igor, a gente sabe disso, dentro de teoria econômica, desde meados do século XIX. Já tem teórico falando sobre como a concentração de riqueza inibe a produção de oportunidades para todo mundo. É que isso é óbvio mesmo, né? Então não é novo isso. O problema é que a gente passou muito tempo, como o Eduardo citou aqui, acreditando que se você aumentasse a produtividade das pessoas, só a partir dos anos 70 do século XX, que o mercado daria conta de dar oportunidade para todo mundo. E não deu. E não sou eu falando, é o FMI. É o FMI dizendo o neoliberalismo, que é essa ideia de que se você tirar o Estado do jogo, vende as empresas estatais, aumenta a dinâmica do mercado no controle da sociedade, que o resultado vai ser mais oportunidades, que vai ser menor desigualdade, que vai ser mais renda para todo mundo e assim por diante. 40 anos depois deu errado. Quer uma estatística interessante? Nos Estados Unidos, eu li essa semana, por isso que está fresca na cabeça. Da década ali de 70, que ele está falando até hoje, o salário do trabalhador americano aumentou 18%. O salário do presidente das empresas aumentou 1.700%. A relação entre o presidente da empresa e a média de salário dos funcionários da empresa era 20 vezes, hoje é mais de 400 vezes. Mais de 400 vezes. E aí uma pergunta que a gente tem que se fazer, e é por isso que eu acho um absurdo ter bilionário, é muito simples. Dinheiro, irmão, ele quer dizer um direito à riqueza. Então, por exemplo, se a gente pode chegar aqui e falar o seguinte, pega tudo que é moeda do mundo, multiplica por 10. E aí tudo vai subir de preço, você vai ter uma inflação para as coisas se readequarem, porque o que tem para ser oferecido em troca daquele dinheiro é limitado, é escasso. Então o cara que tem bilhão, a pergunta que você tem que fazer é o seguinte, de onde veio esse bilhão? Tem que ter vindo de algum lugar, porque ele representa direito à riqueza. E aí você fala o seguinte, essa pessoa, ela gerou uma quantidade de riqueza no mundo que, assim, justifica, que fecha a conta de só a parte dela ter sido bilhão e, além disso, ter sobrado a mais para todo mundo, não fecha a conta. E aí vem o discurso. Não, mas pô, o cara trouxe uma revolução para o mundo. E o cara não traz sozinho. Porque o Steve Jobs, o Bill Gates, o Elon Musk, tu deixa o cara sozinho em casa. Deixa o cara sozinho sem ter ninguém para trabalhar junto com ele. Sem ter ninguém para fazer junto com ele, sem ter ninguém para na mina lá que vai fazer o material para bateria, para pegar o cobre, para fazer a fiação, para montar a usina que leva a eletricidade à empresa dele. É só todo mundo que trabalha na empresa dele que gera isso. O cara que construiu a estrada, irmão, onde ele pega o carro e vai até o trabalho, todo mundo está na equação, todo mundo está na conta.
Não é a conta só da ideia que o cara teve para que a ideia fez a vida de todo mundo melhor. Porque para a ideia ser posta em prática, você precisou de todo um sistema trabalhando para que aquilo fosse viável. Só que esse sistema é um sistema que não devolve para essas pessoas que fizeram isso o naco delas lá do Musk, que elas mereciam ter. O naco dela do Gates, que elas mereciam ter. O naco delas do Jorge Paulo Lema, que elas mereciam ter. Então é uma questão, para mim, volto a dizer, é matemática.